Pois é, Ana, falando, agora está dando uma olhada aqui, só para não falar coisas erradas sobre esse fato tão grave, porque, como você estava lembrando, o Fauci, ele, no começo da pandemia, se reuniu com outros 11 cientistas para analisar essa possibilidade de um vazamento do laboratório lá na China. De 11, 9 disseram que sim, era uma pista, é um caminho que deveria ser investigado, e mesmo assim ele fez tudo para omitir esta informação, para evitar que essa investigação acontecesse. E também relembramos que Anthony Fauci também recebeu o perdão presidencial, o indulto preventivo, né? Como um dos ultimíssimos atos do presidente Joe Biden, que também será relembrado na história com infâmia, porque também deu indulto para o seu próprio filho e para o genro e para o cunhado, se não me engano, né? Então, fica aqui, será que a gente vai aprender com todos esses erros, Ana? É a pergunta de US$ 1 milhão, viu, Cauti? Porque hoje existe a narrativa oficial que a gente sabe que as elites globais empurram e que muita gente finge que não quer enxergar a verdade, né? Eu fiz um especial sobre o Fauci, de leste a oeste agora, dessa sexta-feira, com o Bernardo Kister, o Flávio Morgenstern e o Ivan Kleber. Falamos bastante sobre o Fauci, mostramos muitos vídeos dessa sessão histórica do Senado americano que, olha, tanta coisa foi mostrada ali, vídeos antigos do Fauci, documentos, os diários, e a imprensa brasileira, assim, deitada em berço esplêndido, está fingindo que nada está acontecendo. Porque uma coisa é você ter uma opinião diferente, você chamar para uma sessão do Senado. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, nós estamos acostumados, toda semana eles prestam depoimentos ali no Senado. Não tem como o Brasil essa de fugir. Não, vou mandar uma carta, não adia. Toda semana você vê o Scott Bassett, o Marco Rubio, quem quer que seja ali falando, prestando contas ao eleitor. E o Fauci resolveu invocar a quinta emenda 111 vezes, ou seja, ele não respondeu nenhuma pergunta, nenhuma. Ele fez um statement, né, uma declaração ali no início, ele leu uma folhinha e dali para frente até o final ele invocou a quinta emenda e não respondeu absolutamente nada. E os senadores, olha, a diferença, né? Aí vem a gente com, né, o nosso Senado no Brasil. A diferença é muito grande, Caute, porque são senadores muito preparados e aí veio, né, também mostraram o perdão do Joe Biden. Por que alguém receberia um perdão preventivo? Preventivo. E eu acho, Cauti, que isso é só o começo da história, porque os senadores republicanos eles vão continuar tentando achar uma brecha na lei para que esse perdão não proteja o Anthony Fauci de uma maneira completa. A gente sabe como os senadores aqui funcionam, como eles aplicam, eles vão tentar aplicar algumas leis também estaduais que possam desviar desse perdão federal, né, do presidente. Agora, o Consta falou do presidente Bolsonaro. Chamaram tanto o presidente Bolsonaro de genocida durante a pandemia, falaram tanta bobagem naquela CPI da Covid, mas tanta bobagem, ofenderam tanta gente, que agora a gente sabe quem de fato foi o genocida da pandemia, né? Então, o Cauti, eu queria deixar aqui alguns nomes, eu não vou citar todos os nomes, o chat talvez pode ir colocando os nomes aqui, a gente vai lendo, mas além do presidente Bolsonaro, a doutora Nilce Yamaguchi, a doutora Roberta Lacerda, o doutor Zeballos, o doutor Paulo Porto de Mello, todos cancelados. Eu fiz uma entrevista com o doutor Robert Malone e a minha entrevista com ele foi derrubada do meu canal do YouTube, foi derrubada do meu Instagram.
simplesmente as pessoas não conseguiam acessar e tudo que ele pedia era: precisamos debater. Ele não disse eu estou certo, eles estão errados. Nós falamos da declaração de Great Barrington, que era uma política de lockdown escrita por 3 cientistas, um de Stanford, um de Oxford e um de Harvard, dizendo que o lockdown, do jeito que estava feito, cientistas que estudam pandemias há décadas, e eles têm todas as estatísticas. A declaração de Barrington foi enterrada, esses cientistas foram cancelados. Nós falamos o tempo todo dessa declaração, ali outubro, novembro de 2020. Por favor, prestem atenção neste documento científico que dizia que se o lockdown continuasse sendo feito do jeito que estava sendo feito, o vírus ele simplesmente se transformaria, ele mudaria, haveria uma mutação. Tanto é que a gente teve a cepa A, a cepa B, C, D, E, do jeito que os cientistas disseram. Eles falaram: temos que fazer o lockdown para as pessoas com comorbidades, para as pessoas doentes, para as pessoas em tratamento de câncer, para os mais idosos, e deixar que as pessoas jovens, saudáveis, elas adquiram o anticorpo do vírus, estando exposto ao vírus, porque para essas pessoas vai ser uma gripe, como de fato muita gente pegou uma gripe só e saiu. Não, esses cientistas foram absolutamente cancelados. Mas para finalizar, Cauti, nós tivemos aqui nos Estados Unidos também, porque no Brasil a gente teve a caneta tirânica do Supremo Tribunal Federal, que pegou absolutamente a pandemia para si e disse: quem manda agora é a gente, os governadores vão obedecer o que o Supremo Tribunal quiser fazer, e não autorizou que o nosso presidente da República, Bolsonaro, desse liberdade aos governadores. Pois bem, aqui nos Estados Unidos, mesmo depois de um ano na pandemia, quando os resultados começaram a aparecer dos laboratórios de democracia que nós temos aqui nos Estados Unidos, ou seja, o federalismo americano, os governadores fazendo o que eles querem, tem a premissa federal, mas os governadores aceitam se eles quiserem. Nós tivemos exatamente números do Texas do Maurício, da Flórida do Constantino, completamente diferentes daqui da Califórnia, que ficou 1 ano e 1 mês fechada. Eu fiquei com 2 adolescentes na época, 1 ano e 1 mês em casa, estudando online. A gente não sabia mais o que fazer, porque não podia sair, não podia ir para a academia, os bares todos fechados, restaurantes fechados, supermercado, eles controlavam quantas pessoas entravam e saíam. 1 ano fechado. E, no entanto, os números do Texas e da Flórida, depois de 1 ano, estavam muito, muito melhores do que da Califórnia. E até isso, esse genocida desse Anthony Fauci jogou para debaixo do tapete e não deixou que o mundo estivesse testemunhando o que os estados que seguiram a lógica científica, o que aconteceu com esses estados, e com o lockdown absurdo da Califórnia, o que aconteceu. Portanto, Cauti, eu espero muito, muito, que seja apenas o começo do fim deste homem.